Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escola eleata de Eleia na Grécia e mais especificamente, mais precisamente de Parmênides. Acredita-se que Parmênides tenha nascido na segunda metade do século VI a.C. e morrido perto da metade do século V a.C., em Eleia na Grécia. Ele foi o fundador de uma escola denominada Eleata, responsável por ter uma grande influência em todo o pensamento grego, pois para muitos ele é um dos precursores da ontologia, do estudo do ser e da lógica também. Ontologia, do grego onto, que significa ser, e logos, logia, que vem disso, que significa estudo. Uma das traduções possíveis é estudo. É o estudo do ser, daquilo que é essencial em cada fenômeno, daquilo que existe, ou da essência de tudo que existe. Exemplo, o que é essencial para definir o que é uma árvore? O que é essencial para definir o que é o ser humano? Parmênides dizia que toda a sua mensagem filosófica lhe era passada através de uma deusa, da qual ele era um profeta e mensageiro. Essa mensagem consistia numa reveladora filosofia que distinguia três vias do conhecimento: a via da verdade pura, a via da falsidade absoluta e a via da opinião plausível. São as três vias, né? Ou seja, quando o homem tenta conhecer a verdade, ele pode encontrar a verdade pura, ele pode cair numa completa falsidade ou pode situar-se numa opinião plausível, numa opinião admissível. O objetivo é distinguir o conhecimento, a falsidade e a opinião, a doxa. O conhecimento é universal, a doxa é particular, é individual, e a falsidade é uma acerca da realidade. Essa distinção se dá diante do grande princípio parmenidiano. O ser é e o não ser não é, ou seja, o ser existe, o não existe, o não ser é nada e o nada não pode sequer ser pensado. Tentando pensar em nada, você já está pensando em alguma coisa. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer, porque a palavra nada é alguma coisa. Então nada não existe e não pode nem ser pensado. Então o ser é e o não ser não é. O ser existe e o não ser não existe. Em um primeiro contato, essa sentença de Parmênides parece difícil de ser compreendida ou até óbvia demais. O que seria o ser e o não ser? Acredita-se que Parmênides foi introduzido à filosofia por um pitagórico chamado Amênia. E parece ser dessa influência que se sobressai o seu viés, também religioso e místico também, né? Inclusive a sua obra ainda é uma obra em versos, não em prosa. Como ser, podemos identificar que é o princípio, a origem de todas as coisas, segundo Parmênides. O ser é tudo que existe, tudo que é. O homem é, pois é ser. A árvore é, pois é ser. O universo é, pois também é ser. E assim por diante. Tudo que existe no mundo é algo, existe, é um ser. Tudo que falamos, expressamos ou mesmo pensamos também é algo. O ser é o dado mínimo a qual todas as coisas resumem. Para Parmênides, o ser e o pensar coincidem. Se é possível pensar, é possível também ser, existir. Ser e pensamento são uma única e mesma coisa. Se você pensa, existe. Se existe, é possível ser pensado. Pois o pensar já é algo. Mas então tudo é ser? Tudo que existe, sim. O que não existe não é. Logo é um não ser, não existe. O não ser não existe porque se existisse seria ser. Eis o princípio. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. É o princípio de identidade, o ser é. O princípio de não contradição, o ser é e não pode não ser. E o princípio do terceiro excluído. Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. São princípios da lógica, né? Pensemos o seguinte: o ser pode ser representado como um princípio positivo e o não ser como um princípio negativo. Não há como algo ser positivo e negativo ao mesmo tempo, nem como algo ser vivo e morto ao mesmo tempo. Os contrários nunca podem coincidir, diferentemente do que dizia o Heráclito. Os contrários tanto coexistem como que se complementam. É importante gravar bem essa ideia, pois mais adiante ela fundamentará o princípio da não contradição de Aristóteles, da lógica aristotélica,
que por sua vez será um dos pilares da racionalidade ocidental até os dias atuais. Algumas conclusões importantes devem ser tiradas daqui. Se o ser é, ele deve ser eterno e incriado. Ninguém o criou e ele sempre existiu, pois se não for assim, significa que um dia ele não foi. Logo, o não ser existiria, ou seja, o nada em algum momento existiu quando o ser não existiu, o que não faria sentido para Parmênides. Então, se o ser se mover, se o ser não for eterno e incriado, ele deixa de ser. E se ele deixar de ser, ele se torna um não ser, e o não ser não existe, o não ser é impossível. Também significa que ele é imóvel, que ele não se move, porque se ele mover, o ser deixa de ser, se ele deixar de ser, ele se torna não ser, e o não ser é nada, o não ser não pode sequer ser pensado, o não ser é impossível. Então, pois caso se movimentasse, teria que sair do seu ser para outro, logo aquele ser se tornaria um não ser, o que também é contraditório. Diante disso, Parmênides afirma que a natureza é imóvel, eterna e incriada. Parmênides certamente ofereceu uma contribuição enorme à racionalidade ocidental, pois pelo uso da razão, ele demonstrou que é possível encontrar a verdade. A nossa própria estrutura de pensamento nos permite distinguir o real, o verdadeiro, do falso, o ser do não ser. Então, esse é um pouquinho do pensamento de Parmênides, da escola eleata, que teve também Xenófanes, que dizia que a terra é o princípio de todas as coisas, e aí o homem foi feito do barro. Lembra-te de que és pó e ao pó retornará. Tem gente que vive no pó ainda, né? E assim por diante. Tem algumas piadinhas com o pó. E temos também o Zenão da escola eleata, que dizia que o movimento não existe, o movimento é uma ilusão. Então, se acontecer uma corrida entre Aquiles e a tartaruga largar na frente, o Aquiles jamais pode alcançar a tartaruga, porque chegar até a tartaruga ele precisa chegar até o meio. Para chegar até o meio tem que chegar na metade da metade, e assim sucessivamente. Então, em cada momento recortado, o Aquiles está parado, assim como a tartaruga. Então não houve movimento. O movimento é uma ilusão dos nossos sentidos. É como se fossem fotografias se sucedendo. Esse próprio vídeo que vocês estão assistindo, ele funciona numa dinâmica, que geralmente é 60 frames por segundo, que é o que o ser humano consegue captar. Se fosse mais rápido que isso, você teria a sensação de tudo movendo muito mais rápido. Se fosse mais lento, você teria a sensação de câmera lenta. Assim é a realidade. A gente percebe o mundo de uma maneira, mas se a gente percebesse de outra maneira, a gente ia ver que está tudo parado e não passa de ilusão dos nossos sentidos. Como aqueles desenhos que a gente veio passando, os desenhos estão parados e dá a sensação de movimento. Assim também a flecha jamais poderá alcançar o alvo. Esses são os chamados paradoxos de Zenão. Então isso aí é um pouquinho da escola eleata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário, sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Juntos e shalom now.